Lembre que a caixa rígida, que nós já estudamos em bastante detalhe, ela é um modelo para uma partícula que está completamente confinada. Eu sei que uma determinada partícula não pode sair de uma certa região. Eu estou pensando sempre em problemas unidimensionais de uma certa região do eixo X. O modelo para eu descrever uma partícula que está completamente confinada foi o que eu chamei de o poço infinito. Ou seja, é uma energia potencial que tem valores infinitos fora dos limites de confinamento. Ora, isso, como eu já mencionei, é algo irrealista na maior parte dos casos. Na maior parte dos casos, eu tenho uma partícula que pode estar confinada, mas se eu der a ela suficiente energia, ela pode escapar desse confinamento. Para descrever isso, para modelar isso, eu vou utilizar o que eu chamo da caixa não rígida. A caixa não rígida é modelada pela seguinte função energia potencial. Eu vou primeiro fazer o desenho do gráfico dessa energia potencial, depois escrever a sua forma analítica. Eu estou representando o que eu vou chamar de uma caixa não rígida simétrica. O problema mais geral envolve uma assimetria entre os dois lados, mas ele só tem complicação matemática sem nenhum aporte de novo conteúdo físico. Portanto, eu vou tratar nessa disciplina apenas o caso mais simples. Eu vou chamar a largura desse poço de A, então ele se estende desde x igual a 0 até x igual a A, e a altura do poço, ou profundidade do poço, eu vou chamar de U0. O zero é o valor que a energia potencial tem fora daquela região, fora do segmento 0A. Veja que este modelo representa uma situação física na qual eu tenho uma partícula confinada, mas de tal forma que se eu conseguir dar a essa partícula uma energia igual a U0 ou superior, eu consigo tirar essa partícula do confinamento. Eu consigo fazer com que ela saia dessa região na qual ela estava aparentemente presa. E essa é uma situação mais realista. Nós temos mais situações físicas nas quais esse modelo vai ser adequado. Uma descrição matemática para esse modelo pode ser escrita da seguinte maneira. Eu vou descrever esse modelo formalmente assim. Estou usando aqui a linguagem da matemática, né? É uma energia potencial que vale 0 no intervalo 0A e que vale um valor constante, o 0, quando o x estiver fora daquele intervalo. De fato, esse modelo ainda tem algo de irrealista, no fato de que há um salto abrupto da energia potencial nas duas paredes, né? Um modelo algo mais realista do que esse seria uma coisa assim. Você veja que a diferença entre esses dois é simplesmente o fato de que a energia potencial ela passa suavemente do valor U0 que ela tem fora da caixa para o valor 0 que ela tem dentro da caixa. Então aqui está o que seria um modelo mais realista. Pelo menos qualitativamente, o resultado quântico que eu vou obter para esses dois modelos é o mesmo. Claro que, do ponto de vista quantitativo, vão haver diferenças, mas do ponto de vista qualitativo, que é o que vai mais me interessar nesse momento e nessa disciplina, os dois resultados vão ser equivalentes. Se eu tiver uma partícula com energia maior do que o 0, então ela não vai estar confinada em nenhum deles. Se ela tem energia maior do que o 0, ela funciona, de certa forma, muito semelhante à partícula livre. De fato, no poço quadrado, por exemplo, ela é uma partícula livre em cada uma dessas regiões. Ela só não é livre nesses dois pontos, não é verdade? O que aí vem o grau de irrealismo desse modelo outra vez. Se você olhar para esse, ela é livre para x menor que 0, livre para x maior do que A, livre neste intervalo aqui de baixo, nesse pedaço aqui ela não é livre. Mas de alguma forma o comportamento dela não deve ser muito diferente do comportamento da partícula livre. Antes de explorar mais o que acontece com energias maiores do que o 0, a gente vai voltar a esse tema daqui a pouco, vamos nos preocupar com os estados ligados. Estados ligados são estados nos quais a partícula está de alguma forma confinada a essa região, né? Ela precisa de alguma energia para sair daí. Então, eu quero explorar a possibilidade de encontrar estados nos quais a energia esteja entre 0 e o 0. Vamos imaginar que eu tenho uma certa energia, eu vou representar aqui a energia, nesse diagrama, uma energia que está entre 0 e o 0. Se essa fosse uma partícula clássica, a gente sabe o que iria acontecer. Essa partícula, se fosse clássica,
como a energia dela é menor do que o zero, nesta região ela teria uma energia cinética que é a diferença entre essas duas curvas. E esses dois pontos aqui, os pontos nos quais a energia fica igual à energia potencial, são pontos nos quais a energia cinética dela seria nula. Nós chamamos a esses dois pontos de retorno clássicos. Classicamente, a partícula ficaria oscilando entre esses dois pontos. A partícula clássica ficaria oscilando entre os limites B e C. Nós vamos ver que a partícula quântica tem um comportamento diferente deste. E a gente vai primeiro tentar montar a solução, a função de onda quântica, por argumentos puramente qualitativos. Se eu tiver na região x menor do que B, isto é, na região à esquerda desse primeiro ponto de retorno, nós temos uma situação na qual a energia é menor do que a energia potencial. Voltando à equação de Schrödinger, se a energia é menor do que a energia potencial, então esse termo que aparece aqui é positivo. Então nessa região a gente vai ter a equação de Schrödinger descrita por algo assim: se duas linhas de x igual a uma função positiva multiplicada por psi de x. Tá bom? De fato, essa função positiva para x menor do que zero é uma função constante. E se essa é uma função constante, nós já sabemos como é que tem que ser a solução. Na solução vai ter que ser, eu estou copiando o que está escrito aqui, né? O zero menos e é um valor positivo. Então eu vou ter psi duas linhas de x igual a um valor positivo vezes psi de x que eu escrevi ali. Nós sabemos que, nesse caso, as soluções da equação de Schrödinger são exponenciais. E elevado a αx é elevado a menos αx. Só que nós também sabemos, está aqui escrito, só que nós também sabemos que, como a função de onda tem que ficar finita no espaço inteiro, se x for menor do que zero, eu tenho que descartar esse termo. Então, se x for menor do que zero, nós vamos ter psi duas linhas. E isso implica em que a função de onda seja uma constante vezes a é elevado a αx, onde alfa é eu já descartei a exponencial e elevado a menos αx porque ela explode quando x for para menos infinito. De qualquer forma, eu sempre terei essa situação aqui, nessa região. Ora, se eu tenho uma função de onda cuja segunda derivada é uma função positiva vezes a própria função de onda, isso me autoriza a pensar no seguinte. Vamos supor que psi de x seja maior do que zero. Se psi de x é maior do que zero, eu estou multiplicando uma coisa positiva por uma função positiva. Esse produto é positivo. Então a segunda derivada, nesse mesmo ponto, é positiva. Mas se a segunda derivada é positiva, isso significa que a primeira derivada é crescente. O que isso quer dizer? Aqui, vamos supor que aqui esteja o eixo x. Vamos supor que a função de onda passe por esse ponto. Significa que ela é positiva. Então eu acabei de descobrir que a derivada dela tem que ser crescente. Se a derivada dela é crescente, como é que é o gráfico dela nas vizinhanças desse ponto? A derivada crescente significa que ela faz isso. Ou, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade, se ela aqui tem uma derivada negativa, é crescente, então ela faz isso. Não é? Significa que, em qualquer caso, a concavidade dela é para cima. Acabei de concluir que em qualquer região do espaço onde a energia potencial for maior do que a energia total, a função de onda tem que ter concavidade para cima se ela for positiva. E se ela for negativa? Se ela for negativa, como ela está sendo multiplicada por uma função positiva para dar a segunda derivada, significa que a segunda derivada é negativa. E se a segunda derivada é negativa, o que acontece com a primeira? Ela é decrescente. Aqui está o eixo x, outra vez. Aqui está um ponto no qual a função é negativa. Se ela tem que ter derivada, a primeira derivada decrescente, então se ela estiver subindo, ela vai ter que fazer isso.
Se ela estiver descendo, ela desce ainda mais. O que quer dizer que, em qualquer caso, ela tem concavidade para baixo. Esse é um primeiro ensinamento. Então, nas regiões onde a energia total for menor do que a energia potencial, a função de onda tem que ter concavidade. Ou para cima, se ela for positiva, ou para baixo, se ela for negativa. Em qualquer dos dois casos, a concavidade dela aponta para longe do eixo X.